No vídeo de hoje você vai descobrir o que aconteceu com a nossa carteira CDI, Carteira do Dinheiro Inteligente. A gente investiu R$100 mil publicamente e hoje a gente vai trazer para você, a gente investiu no mês de dezembro do ano passado e a gente vai trazer para você o resultado dessa carteira até o momento, durante esse um mês. Qual foi a nossa rentabilidade, quais foram os nossos proventos, se a gente está bilionário ou se a gente ficou pobre. Quem vai contar isso para você vai ser a Ari. Fazendo então uma retrospectiva do que a gente tinha visto e falado no nosso episódio anterior, a gente tinha um capital de R$100 mil para poder alocar conforme a gente acreditava teria uma oportunidade no cenário, na conjuntura naquele momento, né? Então a gente disponibilizou 70% disso, ou seja, R$70 mil para cenário Brasil, e o restante, os R$30 mil, a gente queria deixar diversificado em cenário exposto ao dólar, né? E quando a gente fala cenário exposto ao dólar, a gente fala tanto de empresas norte-americanas, quanto também a própria moeda dólar, e principalmente o Bitcoin, que é uma forma de você poder dolarizar a sua carteira também. Então a gente colocou cenário Brasil, nós alocamos 70 mil em Banco do Brasil, BB Seguridade, CEMIG, Copasa, Vale do Rio Doce e Brasil Agro. Falando de cenário externo, né, mercado externo, a gente alocou aí em IVVB11, que é maioria empresas norte-americanas, né? Na verdade, ela reflete o índice norte-americano, e Hash11, que é o ETF, que reflete também Bitcoin, Ethereum e demais. Então, falando aqui sobre o cenário geral, a nossa rentabilidade por ativo, como que ficou? A gente teve uma rentabilidade de 16,2% em Banco do Brasil, 7% em BB Seguridade, menos 2% em CEMIG, 7,5% em Copasa, menos 0,2% em Vale 3, 1,5% em Agro 3, menos 2,6% em IVVB11 e 8,2% em Hash 11. Agora, o que a gente faz no cálculo, né? A gente tem que levar em consideração duas questões nessa carteira do dinheiro inteligente que a gente está fazendo. Porque a gente quer comprar o ativo e a gente quer pegar a valorização dele, mas não somente isso. A gente tem que estar ligado também em empresas que têm bons fundamentos e são excelentes pagadoras de dividendos. E é por isso que, quando a gente vai fazer o cálculo da nossa carteira total, a gente tem que levar em consideração também os proventos. Então, se a gente pegar aqui cenário geral somente de valorização de ativos, a gente conseguiu aí obter um ganho de 4,65% dentro da nossa carteira. Falando sobre proventos, a gente teve aí já o provisionamento, né, de CEMIG e Copasa. R$215 aproximadamente em CEMIG e R$221 em Copasa, que vão ser pagos a partir de junho, né, mais ou menos. E isso deu um total de proventos para a gente de R$437, o que equivale a 0,44% da rentabilidade. Tomando tanto a valorização de ativos quanto o provento, a gente chega no cenário final de uma valorização total da carteira de 5,09%, batendo qualquer índice de referência nosso. É isso aí, a gente tem aqui, né, a gente usou como referência, como a gente investe em ações, a gente precisa bater o Ibovespa, né? Como a gente tem parte dolarizada na nossa carteira, a gente teoricamente precisa também bater o nosso dólar, né? Porque senão seria muito fácil, era só comprar dólar, só comprar o ETF de BOVA11, a gente não precisaria pensar, não precisaria estudar as empresas, seria mais fácil comprar de fato apenas o ETF. A gente usou também o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Como a gente não tem fundos imobiliários na carteira, a gente precisa entender, né, se a gente está fazendo um bom negócio ou se a gente não está fazendo um bom negócio. E a gente colocou o IFIX aqui para a gente ter essa noção. Inclusive, no vídeo passado, eu explico, né, que naquele momento não seria interessante a gente pensar em compras em fundos imobiliários, e hoje a gente ainda acredita que não seja um bom momento para comprar fundos imobiliários. A gente acredita que hoje as empresas têm um upside maior, tanto em relação à questão de proventos, né, quanto na ideia da rentabilidade. Até agora, parece que a gente está acertando, né? A gente usou também o S&P 500, que teoricamente seria o índice, né, mais importante do mundo, a bolsa mais importante do mundo, onde tem né, as 500 maiores empresas listadas na bolsa americana. A gente usou também o Bitcoin, que é um ativo aí que é o queridinho aí dos últimos anos. Então a gente teve essas 5 referências. Em relação ao Ibovespa, o Ibovespa valorizou 5% no mesmo período da nossa carteira, então a gente está mais ou menos alinhado ali com o Ibovespa de fato. O dólar teve uma queda de 6%, e a nossa carteira valorizou, né, 5%.
Então mostra mais uma vez que a nossa decisão lá atrás foi uma decisão acertada, onde a gente preferiu priorizar o real em relação ao dólar. E esse é um ponto importante, porque geralmente as pessoas pensam, não, o dólar está subindo, eu tenho que comprar dólar. Então a gente precisa entender o time, dolarizar a carteira, ter uma parte em dólar da carteira, sempre vai ser um bom negócio. A gente só precisa entender os melhores cenários dentro daquele momento. Então, naquele momento, a gente preferiu não ter, né, uma exposição maior em dólar, e hoje a gente vê que a decisão, até o momento, está sendo acertada. O IFIX, né, ele caiu 1%, a nossa carteira valorizou 5%, mais uma decisão que a gente, de fato, acertou durante esse período, né? O S&P 500 subiu 1%, então a nossa carteira valorizou mais do que as 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana, e o Bitcoin teve uma valorização em 5%. A gente aqui usou o Bitcoin em real, até para já entender a ideia da conversão do dólar em relação ao real. E o Bitcoin valorizou 5%, bem ali próximo da nossa carteira. A gente também, né, colocou aqui o IPCA, a gente tem uma referência, porque a gente tem que ter a ideia de ganho nominal e ganho real. O ganho que a gente tem que ser descontando a inflação, tem que ser descontando imposto de renda, todas essas coisas, né? Os proventos, até hoje, eles são isentos de imposto de renda, então é um ponto positivo para a gente. Então, o IPCA, durante esse período, né, desse último mês de janeiro, foi 0,11%, e o CDI, né, foi em torno de 1,05%. O que mostra que durante esse período, a nossa carteira, até o momento, está indo muito bem, obrigado. O problema, do lado negativo, é que provavelmente agora, durante o mês de fevereiro, se continuar, né, nessa pegada, a gente vai acabar comprando 5% mais caro, né? E a gente quer que o nosso ativo, quando a gente compra, a gente quer que ele suba. Mas depois que a gente já comprou, ele pode dar uma quedinha que não mata ninguém, para a gente conseguir aportar mais e aí continuar, né, durante todo o ano aí, essa carteira com vocês aí. Na verdade, quando a gente está querendo comprar, né, quando está no momento de comprar, a gente quer que ele fique lateral ou fique caindo para a gente poder estar montando a posição, né? A partir de quando a gente finaliza, ele pode voar por si só e a gente vai ficar muito feliz. Trazendo um pouco de contexto geral para vocês aqui, até aproveitando, a gente ontem, né, inclusive, tivemos a reunião do Copom e elevou a taxa Selic mais uma vez, né? Então, o que isso quer dizer para todos nós? Que hoje, incrivelmente, nós somos o segundo país que mais paga taxa de juros para quem empresta dinheiro para o governo. O que isso quer dizer que tentamos atrair dinheiro estrangeiro para dentro do país. Por mais que tenha incertezas e tudo mais na frente de todo mundo, o governo está pagando bem. Se o governo está pagando bem, quer dizer que vai entrar mais dinheiro estrangeiro, quer dizer que vai entrar mais dólares na economia. Isso faz com que tenha uma pressão de venda no dólar, fazendo com que o dólar desvalorize um pouco mais e, consequentemente, uma pressão de alta no Ibovespa. Se isso vai se manter a médio e longo prazo, não sabemos. O nosso papel agora é o quê? Tá bom, queremos montar essa posição cada vez mais, então a cada recuo a gente vai tentando encontrar de forma estratégica pontos de interesse que sejam um ponto de demanda, né, para que a gente possa acumular mais posições, e toda vez que a gente vê talvez um cenário de uma região de oferta, repensar se essa posição está equilibrada, está balanceada. Então é por isso que a gente continua batendo na tecla do seguinte: uma vez que sabemos operar, vamos buscar conhecimento na parte fundamentalista. Da mesma forma, o contrário, uma vez que nós temos o conhecimento fundamentalista, vamos encontrar estratégias técnicas, de análise técnica, para tentar melhorar os nossos pontos de entrada e, com isso, otimizar ainda mais a nossa carteira juntos. É isso aí. Lembrando que a gente tem essa carteira que é pública para vocês aqui, né, para vocês acompanharem, e a gente tem uma carteira exclusiva para a nossa turma da mentoria. Então, e essa carteira da turma da mentoria, ela até hoje está valorizando 9%. Ela está valorizando melhor do que essa tá bombando. Ela está valorizando melhor do que a nossa carteira pública aqui, né? Falando um pouquinho da mentoria, amanhã, dia 31 de dezembro, amanhã, 31 de janeiro, é o último dia para você se inscrever na nossa mentoria, a nossa mentoria de 2025. Se você quer fazer parte, o link está aqui embaixo. A gente fala lá sobre day trade, swing trade, position trade, e agora, nesse ano, a gente vai bater forte na tecla com vocês em relação à carteira de longo prazo. A gente vai conseguir abrir para vocês lá as empresas que a gente sempre está olhando. A cada trimestre a gente faz o rebalanceamento de toda essa carteira, né? Então a gente tem lá são 11 ativos, então tem alguns ativos diferentes em relação a essa carteira pública que vocês estão vendo. Essa carteira está valorizando 9%, então essa carteira valorizou o dobro de todos os nossos índices que a gente usou como referência, né? Inclusive sobre a nossa própria carteira pública.
Então, é isso. Acho que se você quiser fazer parte da nossa turma da mentoria, você será muito bem-vindo. Beleza? Exatamente. Fazendo um ponto de adendo só, para você participar da mentoria anual, você precisa participar primeiro da pontual, justamente para entender o operacional e já ficar capacitado na parte técnica. E um lembrete, né, Clinton? O que a gente fez hoje? Hoje a gente fez uma fofoca, então tem empresa nova aqui na nossa carteira. A gente vai falar um pouquinho, a gente adicionou na nossa carteira uma nova posição, Vibra Energia. Beleza? Por que a gente adicionou Vibra? Vou só fazer alguns pontos aqui em relação aos múltiplos, para a gente entender por que a gente colocou Vibra na nossa carteira. A gente adicionou ali mais ou menos 5% da carteira em Vibra, vai dar em torno ali de R$5.000, mais ou menos. Então a gente colocou Vibra na carteira, por quê? Hoje, Vibra, quando a gente vai olhar os indicadores, a gente vê um PL de Vibra em torno de 2,16. Enquanto a média do setor seria 3,41, né? Vibra é um setor, está ali dentro do setor de energia, de petróleo. Ela era a antiga PR distribuidora da Petrobras, né? Então, ela teve uma reformulação em toda a empresa. O PL histórico dela, a gente vai ter ali em média de 8,04. Então, a gente tem um upside legal olhando o PL de Vibra, no caso, né? Hoje está ali em torno de 2, então a gente tem um upside ali até 7, 8 vezes em relação ao lucro. O preço sobre valor patrimonial de Vibra também fica abaixo de 1. A gente quer, né, geralmente, que as empresas tenham o preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. A média histórica de Vibra também está em torno de 1,88 em relação ao preço sobre valor patrimonial de Vibra. Então a gente consegue ter, né, entender de fato um upside para a empresa. Quando a gente vai falar um pouquinho de dividendos relacionado à Vibra, a gente consegue ver que nos últimos 5 anos ela pagou dividendos de forma consistência, né? Com consistência, a gente sempre olha os últimos 3, 4, 5 anos da empresa que foram pagos de dividendos, a gente faz toda a média, né, de dividendos, inclusive depois a gente pode trazer um vídeo no canal explicando essa parte para vocês, que dá hoje ali em torno, pelo preço que a gente está pagando em Vibra, um dividendo médio ali anual em torno de 9 a 10% ao ano. Então, o que a gente está comprando aí de Vibra já é começar a montar alguma posiçãozinha em Vibra aí ao longo do ano para a gente buscar essa simetria aí de 9, 10, 11% de dividendo ao ano relacionada à Vibra. A gente consegue ver também a ideia aqui do lucro de Vibra, né? A gente consegue ver um lucro crescente de Vibra nos últimos 10 anos da empresa aí, né? Inclusive agora, ano passado, os últimos 12 meses, foi lucro recorde, bateu 9 bi de lucro. A empresa vale hoje mais ou menos 20 bi de lucro, então a gente tem, 20 bi de valor de mercado, então a gente consegue entender ali, se a empresa vale 20 bi de valor de mercado, está dando ali em torno de 9 bi de lucro, essa simetria é bem favorável dentro do nosso conceito, de como a gente interpreta, né, os múltiplos da empresa. Falando um pouquinho de gráfico, ela está ali, para quem já acompanha a gente um pouquinho mais tempo, exatamente numa linha de Bose do gráfico mensal, então de fato é um ponto bem interessante para a nossa carteira adicionar posições em Vibra. Então a gente hoje, né, está adicionando Vibra na nossa carteira, então a gente vai ter ações, né, ativos que vocês já estão conhecendo, e a gente adicionou mais uma vez uma nova ação aqui que vai ser Vibra. Beleza? Certinho. Então acho que é isso, né? É isso. Lembrando mais uma vez, a gente vai deixar a posição consolidada aqui para vocês entenderem mais ou menos o momento da nossa carteira. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Lembrando que nada disso, né, Clinton? Nada disso é call. É simplesmente para a gente tentar passar uma forma didática para vocês verem que é possível construir uma carteira. E é possível, sim, a gente encontrar formas de diversificação que não seja preso simplesmente à renda fixa. Até porque o momento parece bom para renda fixa, mas é justamente quando o momento parece oportunista para um setor que a gente tem que olhar para onde ninguém está olhando. Exatamente. Então, só para reforçar mais uma vez, né? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, é simplesmente o que eu estou fazendo com a minha carteira, com o meu dinheiro. Então, é como eu tomo decisões. Então, aqui eu estou passando o racional de acordo com o que eu acredito. Você pode, se você discorda da minha opinião, não tem problema nenhum. Pode deixar aqui no comentário para a gente gerar o debate. É isso que a gente quer. A gente quer que vocês vão atrás, que vocês vão pesquisar, para vocês tomarem, de fato, as melhores decisões na vida de vocês, com a responsabilidade sempre total de vocês. Isso aqui é o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. Beleza? Os R$5.000 que a gente está comprando em Vibra não vai me matar, então a gente está sempre, né, vai comprando aos pouquinhos, gerenciando o nosso risco, e aí provavelmente ao longo de 2025
a gente espera ter, né, um resultado satisfatório. Então não é, a gente sempre está comprando, né, igual Vibra, são 5% da nossa carteira. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. E provavelmente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo já foi gravado. Então o preço, né, já pode ter oscilado tanto para cima quanto para baixo. Então não é recomendação de investimento. Todo investimento tem risco. Controle o seu risco, você se manter vivo dentro do mercado financeiro. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar. Se você está gostando desse vídeo, já comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E deixa o like ou dislike se você não gosta da gente mesmo. E é isso. Até a próxima. Tamo junto. Um abraço. Valeu.